Boa tarde, estamos no ar com o RN Acontece. Segunda-feira, dia 8 de outubro de 2018. Um dia depois das eleições, nós vamos fazer um programa especial de análise dos principais resultados, projetando aí segundo turno, não só aqui no Rio Grande do Norte, mas também no país. Teremos aí um segundo turno entre Bolsonaro e Fernando Haddad. E aqui no Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra enfrenta Carlos Eduardo. Comigo aqui no estúdio, o jornalista Alexandre Cavalcante, experiente colunista, político. A gente vai analisar os dados, as informações. Obrigado, Alexandre, por sua presença aqui no nosso programa. Vamos lá. Olha, Fátima do PT e Carlos Eduardo do PDT vão ao segundo turno para disputar o governo do Rio Grande do Norte. O atual governador do estado, Robson Faria, ficou fora da disputa. Os resultados confirmaram as pesquisas. Vamos lá. Para votar. A quantidade de cargos e a dificuldade com a biometria atrapalharam o processo. E o que se viu foi muita fila. Alguns eleitores diziam que esperaram quase 2 horas. 53 urnas apresentaram defeitos. 33 foram substituídas. No que diz respeito à segurança pública, o dia foi considerado tranquilo. A campanha acirrada sinalizava para um pleito complicado, mas nenhuma ocorrência grave foi registrada. 33 pessoas foram presas por diferentes crimes eleitorais. Mas nada exagerado, boca de urna, nenhum crime mais grave. Então, também tudo dentro da normalidade, e o que importa dizer é que não tivemos nada de maior gravidade no dia de hoje. Ao longo do dia, candidatos visitaram as sessões, cumprimentaram eleitores e também deram seus votos. O resultado foi uma eleição com cara de renovação. Na Câmara Federal, dos 8 deputados, somente 3 renovaram seus mandatos. Na Assembleia Legislativa, a renovação foi de 35%. Para o Senado, venceram o capitão Stevenson, que ficou conhecido como comandante da Lei Seca, e Zenaide. Para o governador, deu o que apontavam as pesquisas. Ao final da apuração, este foi o resultado. A senadora pelo PT, Fátima Bezerra, ficou na primeira colocação com cerca de 46% dos votos válidos. Ela vai enfrentar no segundo turno o ex-prefeito de Natal, Carlos Eduardo, que deixou o cargo para concorrer ao pleito e ficou com cerca de 32% dos votos. Os eleitores deixaram de fora da disputa o atual governador do Rio Grande do Norte, Robson Faria, que ficou em terceiro lugar. Eu chego com mais de 13 pontos à frente do segundo colocado. Some-se a isso a vitória extraordinária da nossa coligação. É um fato histórico do ponto de vista político. Esta eleição, desde o início, ela tinha previsões de que não aconteceria segundo turno no Rio Grande do Norte. E com o desenrolar da campanha, nós fomos o candidato que mais crescemos. Carlos Eduardo disse que a expectativa era de que não ia ter segundo turno. Eu discordo dele, né? Todo mundo apostou no segundo turno. Claro, tinha um outro comentário, uma expectativa dos petistas de que poderia ser no primeiro turno, né, Alexandre? É verdade, mas esse resultado era anunciado, né? Nós sempre trabalhamos com essa possibilidade de segundo turno nas eleições para governador do estado do Rio Grande do Norte. Algumas pesquisas aqui e acolá indicavam que poderia haver o risco de a eleição ser decidida no primeiro turno, mas na realidade eu pelo menos sempre trabalhei com a possibilidade muito clara de segundo turno. Vamos aos números aqui. Fátima Bezerra, 46,17% dos votos válidos, votos totais, 748.150 votos. Carlos Eduardo, 32,45% dos votos, total aí de 525.933 votos. Robson Faria, que foi o terceiro lugar, 11,85%, 192.037 votos. Um dado entre os outros postulantes a destacar é o desempenho do Breno Queiroga, né? Breno surpreendeu. Né? Na semana que antecedeu a eleição, de segunda até sexta-feira, já se notava uma movimentação bem mais intensa do candidato Breno Queiroga. E ele chegou bem. O Breno Queiroga, que é do Solidariedade, teve 6,56% dos votos, mais 100 mil votos, 106.000
345 votos. Ele estava muito feliz nas redes sociais hoje de manhã, comemorando esse feito, porque realmente foi uma votação expressiva para um partido que está começando na vida pública, né? O que me surpreendeu também, um outro dado importante na apuração do primeiro turno, foi a posição de Mossoró, né? Porque o candidato Carlos Eduardo conseguiu colocar na sua vice o filho da prefeita de Mossoró, Caduce Arline. Por sua vez, o governador Robson Faria colocou Tião do Couto, que é empresário moçoroense, adversário de Rosalba, também como candidato a vice. E o resultado mostrou, quer dizer, Fátima Bezerra, que não tinha ninguém de Mossoró, né, lá, ganhou a eleição com 19 mil votos. O segundo colocado foi Carlos Eduardo, que tem como vice a filha de Rosalba, e o terceiro foi Breno Queiroga, terceiro em Mossoró. O Robson Faria foi o quarto colocado na capital do Oeste. Duas perguntinhas para a gente ir para o intervalo falar de Senado. Primeiro, o que é que matou Robson nessa eleição? Eu acho que a rejeição muito grande do governador. É muito difícil, o candidato com uma rejeição acima de 50% já é grande demais. Ele tinha no início da campanha 70 e tantos %. E aí o que pesou mais nessa rejeição? Pesou mais a questão da insegurança, que é muito grande, especialmente nessa região de Natal e região metropolitana, e também o atraso dos salários. Então, Dois pontos foi... E a pergunta que não quer calar, o eleitor de Robson e o próprio governador, vai apoiar alguém nesse segundo turno entre os dois? Eu acho que o que menos importa é o candidato que foi derrotado e apoiar alguém ou deixar de apoiar. Mas agora, tradição, né? Claro, porque os eleitores de Robson vão se posicionar. E aí a gente vai saber nos primeiros dias aí de movimentação. Mas qual é a sua expectativa em relação ao apoio de Robson? Eu acho que a eleição vai endurecer, né? Porque é um segundo turno, é uma nova eleição, são dois discursos diferentes, vai ter um ingrediente muito forte que é a sucessão presidencial, que também ficou para ser decidida no segundo turno, e aí vai haver eu imagino que possa haver um equilíbrio maior, né? O Robson, eu realmente não sei, ele me surpreendeu tanto quando decidiu ser candidato, quando insistiu ser candidato, e agora também talvez me surpreenda. O apoio dele é importante para alguma das candidaturas ou poderia ser considerado tóxico? Eu acho que é tóxico. Eu acho que por isso os candidatos estão avaliando a mesma coisa que eu falei hoje pela manhã quanto a Alckmin, esses outros candidatos que já não tiveram nenhum desempenho muito baixo na eleição, né? Que a gente vai falar daqui a pouquinho. Da eleição presidencial. A gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre o Senado no Rio Grande do Norte, com os resultados aí também, alguns do país. A gente vai para um rápido intervalo. Vamos agora tratar do Senado da República. As pesquisas também acertaram o resultado da disputa para o Senado. E Stevenson Valentim e Zenaide Maia foram os eleitos, terão 8 anos agora como senadores. Vamos acompanhar na reportagem. Capitão Stevenson, da Rede Sustentabilidade, foi eleito senador da República com 25,63% dos votos. Zenaide Maia, do PHS, conquistou a segunda vaga com 22,69% dos votos válidos. Eles terão 8 anos de mandato a partir do ano que vem. Os dois eleitos deixaram para trás candidatos como Geraldo Melo, do PSDB, e Garibaldi Alves Filho, do MDB. Stevenson Valentim tem 41 anos e é capitão da Polícia Militar do Rio Grande do Norte desde 2003. Foi a primeira vez que ele disputou uma eleição. Stevenson destaca que se elegeu sem utilizar recursos para programas eleitorais. Abrir mão de tempo de TV, de rádio, abrir mão de verba partidária, não ter nenhuma estrutura que foi utilizada com os políticos para mostrar para as pessoas que política se faz assim, com pessoas que acreditam no trabalho e não com dinheiro. Zenaide Maia tem 64 anos e é deputada federal do Rio Grande do Norte. Foi a primeira vez que tentou uma vaga no Senado Federal. Zenaide afirmou que irá atuar em defesa do trabalhador do Estado.
Eu acho que a vida é feita de escolhas. Você escolhe um lado, que o meu vai ser sempre o lado do povo, e vamos ver o que acontece. Você não pode não querer se apresentar como você é. Então, o meu lado é esse: defesa do trabalhador e de setor produtivo que gera emprego e renda. O capitão Stevenson foi um fenômeno dessa eleição, né? Escolheu o partido em cima da hora, como ele bem disse aí na reportagem, não usou tempo do partido, fundo partidário, nada, enfim. Foi nesta onda de apoio espontâneo à candidatura ele dele. Ele desmoralizou todos os manuais de política. De candidatura, né? Mas esta não é a regra, né? Não é a regra, não é lógico. Agora todo mundo não vai querer seguir esse espaço. Mas, na realidade, foi uma vitória anunciada, né? Ele liderou, desde que entrou, liderou as pesquisas, em nenhum momento teve maiores dificuldades. A disputa mesmo ficou para os três depois de Stevenson, né? Que era Zenaide, o senador Garibaldi Filho e o ex-governador Geraldo Mello, que se alternavam ali com uma diferença muito pouca de um para o outro. Só que na última semana também, a partir de quarta, quinta, sexta-feira, houve realmente, dava para sentir o crescimento da deputada Zenaide. E Stevenson Valentim também tem um detalhe nessa história, porque se tivesse concorrido para o governo, teria sido um candidato competitivo. Teria. Estivesse no segundo turno, talvez tivesse até ganho a eleição do primeiro turno. Porque antes da eleição, ele pontuava bem para o governo do Estado. Eu encontrei com o Stevenson no shopping, no Natal Shopping, e fiz essa pergunta a ele. Estão dizendo aí, se você for candidato a governador, você ganha muito mais fácil do que ser candidato ao Senado. Ele disse, mas eu tenho algumas dificuldades, por exemplo, quem seria meu secretário de segurança, porque há setores da polícia civil e militar que não simpatizam com o meu nome. Na educação, quem seria o secretário, porque como eu faço um trabalho na educação colocando os jovens, tentando tirar os jovens das drogas e tal, há também alguma rejeição. Por escolha dele, escolha própria Senado, foi para o Senado, né? E tirou de letra, né? Pois é. Na realidade, o eleitorado do Rio Grande do Norte deu uma rasteira aí nas lideranças tradicionais, especialmente no que diz respeito ao Senado. Né? Garibaldi ficou para trás. Garibaldi caracterizou muito bem isso, né? E também o senador Zé Agripino, que deixou a disputa porque considerou que era um alto risco concorrer ao Senado. Ele tentou ser eleito deputado federal, não conseguiu também. Tentou evitar o risco maior, indo para uma disputa aparentemente mais tranquila. Não existe eleição ganha. Não existe eleição ganha. As pessoas precisam entender isso. Né? Não é porque você tem 10% na minha frente que aí eu vou dar. Não, tá certo, você já ganhou a eleição. O trabalho do dia a dia decide muita coisa. E desta vez o eleitorado do Rio Grande do Norte derrotou de uma só vez 3 ex-governadores. Pois né? Geraldo Mello, que foi governador, o Zé Agripino Maia, foi governador, e Garibaldi Arrucínio. Na realidade, Garibaldi que vai para a sua segunda derrota em toda a sua carreira. Perdeu para Vilma em 2006, se eu não me engano, para governador, e agora perde para senador. 5 mandatos de governador, né? O Geraldo Mello tirou 1, mas Zé Agripino e Garibaldi, ambos, cada um tirou 2 mandatos de governador. E um de prefeito. Deputado federal, a gente falou da derrota aí de Zé Agripino. Temos deputado aí federal. São 8, apenas 3, né, se reelegeram. Pois é. Fábio Faria, Walter e Rafael Mota. E João Maia recuperou o mandato que era dele, ele passou para a irmã Zenaide naquela campanha de 2014 Pode e agora ser considerado aí, quer dizer, também uma reeleição. Mas reeleição, não ele mesmo ficou sem mandato desse último quadriênio. Então temos aí Benes Leocádio, mais votado, né? Mais votado. Teve aquela tragédia com ele, com o filho dele há cerca de um mês. 125 mil votos, o mais votado. Natália Bonavides, que foi também uma novidade no PT, foi a mais votada do PT, né? Surpreendeu a votação de Natália, porque todo mundo esperava que o PT fizesse e que esse seria o deputado Fernando Mineiro, né? Que é a cara do PT no Estado, mas ela teve um desempenho muito grande, muito bom. Quase 15 mil votos. 15 mil votos na Mágica Mineiro. João Maia ficou em quarto, Rafael Mota em quinto,
General Girão, esse é um nome aí dessa onda Bolsonaro, né? Do PSL. Do PSL, inclusive. PSL que agora tem 52 deputados federais. 52 deputados federais, né? Foi quem mais cresceu, passou de 1 para 52. Walter Alves, MDB, que é filho de Garibaldi, foi o único que escapou, né? Foi o único da família Alves. E, por último, Fábio Faria, que foi o oitavo aí. Fábio Faria, filho na Bacia das Almas, né? Ele teve 71 mil votos, me parece, é isso? Se você quiser conferir aí. Na outra eleição, ele sempre teve acima de 150 mil votos. Ele teve 70.349 quase votos. 71 mil votos, né? Teve perdendo, inclusive, já no finalzinho da apuração, para Carla Dixon, a mulher do deputado estadual Albert Dixon. É isso aí. A gente vai para um rápido intervalo, a gente vai conversar sobre a eleição presidencial, que também tem segundo turno aí, entre Bolsonaro e Fernando Haddad. A gente volta em instantes. Alexandre, a gente vai falar sobre o segundo turno da eleição presidencial, mas você tem uma informação sobre a bancada federal, qual é? É verdade, Jorge. 2 candidatos foram impugnados pela Justiça Eleitoral e continuam sob júdice. Esses 2 candidatos, que é Querinho, de São José do Mipibu, e também a candidata Jumária, eles 2 tiveram algo em torno de 15 para 16 mil votos. Isso está para ser julgado ainda. O julgamento não aconteceu. Se for favorável, aí muda a composição na Câmara Federal. O PT perde uma cadeira, no caso perderia o deputado estadual Fernando Mineiro e entraria o deputado Beto Rosado, porque a diferença para fazer o segundo deputado na chapa da coligação de Carlos Eduardo é de apenas 8 mil votos por esse. Olha, mudanças na Câmara Municipal de Natal. 4 vereadores eleitos em Natal, em 2016, obtiveram êxitos na eleição de ontem. Natália Bonavides, do PT, se elegeu deputada federal, e os vereadores Eldiane, Ubaldo e Sandro Pimentel se elegeram deputados estaduais. Assumem, respectivamente, os mandatos na Câmara Municipal de Natal a partir de janeiro do ano que vem. Maurício Gugel, no lugar de Sandro Pimentel, do pessoal. Dagol, no lugar de Ubaldo. Divaneide, no lugar de Natália Bonavides. E Fúvio, no lugar de Eudiane. Acho que é Fúvio Mafalda, no lugar de Eudiane Macedo. Olha, ontem na eleição, o município de Campo Grande fez um plebiscito, né? A população de lá. Conheço Campo Grande. A cidade se chamava Augusto Severo. Tenho grandes amigos lá. É então, a terra de Geraldo Mello. Augusto Severo, no Médio Oeste, passa a se chamar Campo Grande. A votação aconteceu ontem, durante as eleições gerais. Os eleitores da cidade tinham uma tela extra, né? Onde podiam escolher o nome de preferência para o distrito. Augusto Severo foi preferido por 4,25. Campo Grande teve aí uma votação aí de 95%. 95,75%. É a abstenção. É uma história. A cidade. Você sabe que teve, acho que na década de 80, né, uma leva de cidades do estado deixaram de ter o nome que tinha. Por exemplo, Parnamirim passou a se chamar Eduardo Gomes. Eduardo Gomes. E depois, num plebiscito, voltou a ser Parnamirim. Outros municípios do estado também passaram por isso, né? E agora, Campo Grande, que volta, deixa de ser Augusto Severo, passa a se chamar... volta a ser Campo Grande. Campo Grande, depois desta consulta. Segundo turno da presidência, temos Jair Bolsonaro, ontem obteve 46,3% dos votos, Fernando Haddad, 29,28%, Ciro Gomes, 12,47%, Geraldo Alckmin, 4,76%. Né? Geraldo que teve amplo horário na TV, né? Acaba chamava de latifúndio. Recursos também, né? Se eu não me engano, quase R$1 milhão, né? Só o PSDB, né? Quase R$1 milhão.
E aí, na sequência, João Amoedo. Cabo Daciolo teve mais votos, Alexandre. Foi. Henrique Meirelles, Marina Silva Glória e a Álvaro Deus. Dias. Glória a Deus. Então, essa história dele subir o monte lá Foi, deu certo para ele, né? foi. Que coisa, que figura aí na eleição. Mas é bom que apareçam essas figuras assim, Marina, porque 1% descontrai. dos votos, né? Foi, agora a Marília esmilinguiu-se, né? Foi definhando e coisa e tal. Pois é, em 2010 ela teve mais de 20 milhões de votos. 2014 também, que chegou a praticamente ir para o segundo turno. Foi desbancada algumas pessoas, pelo Aécio na reta final. E nessa eleição... E olha, algumas pessoas até me questionam quando eu coloco isso, mas eu acho que nós chegamos num momento que o eleitorado mandou um recado claro aos políticos de todas as tendências. Tchau, queridos? Não, é para falar a verdade, falar o que pretende realmente fazer, o que fazer, defender a sua posição, por pior que ela seja. Bolsonaro. Tem que ter lado. Bolsonaro, bandido bom é bandido morto. Tipo João Wayne, né? Índio bom é índio morto. Pá, né? Então, isso você vota se quiser. Não é obrigado você sair de casa. Como é a história do índio? Repita aí, por favor. Não, ele foi John Wayne, né? Ele andava assim. John Wayne, John Wayne, americano, ator. Aí Bolsonaro, como é que é a história? Não, porque... Já que foi da nas redes sociais, né? Aí o cara disse que o Bolsonaro diz, bandido bom é bandido morto. E a bala, como é que você fez? Não, porque o cabo sacana. Que foi bem daqui. Mas na realidade é isso. Então ele defende isso. Ele é contra, por exemplo, ao debate nas escolas da questão de ideologia de gênero. Né? E o outro tem que dizer assim, por exemplo, olha, eu por exemplo, defendo Cuba, os irmãos Castro em Cuba, o não sei o que na Venezuela e coisa e tal, mas aqui eu quero democracia. O cara precisa explicar mais isso. Como é que... Agora passaram para o segundo turno os mais rejeitados, né? Os candidatos com mas pelo menos, que, por exemplo, foi o que a população escolheu, né? A direita e a esquerda. No meio, o intermediário, todos esses fracassaram. Desses que perderam, quem fica com quem aí? Ontem Ciro Gomes estava dando uma entrevista, alguém disse Gomes assim, já anunciou, né? E alguém disse, Bolsonaro, ele fez, aí dentro. Aí dentro. Não, ele já disse, ele já disse. Ontem mesmo ele disse, na mesma entrevista, ele disse tudo isso. indica então que Ciro Gomes fica com o Fernando Haddad. Eu acho que aquilo que eu falei, por exemplo, na questão da disputa para o governo do Estado, mas fica mais claro ainda para a disputa presidencial. O Bolsonaro vai evitar receber apoio de partidos, tipo o Centrão, ele não vai querer, evidentemente, né? Embora tenha recebido apoio da bancada... Você acha que vai continuar na mesma linha? Na mesma linha. Anti-PT? Porque deu certo. Ele não pode fazer agora, mudar, porque está no segundo turno, vai receber apoio de Roberto Jefferson. Aliás, na vai reta receber final da campanha, ele recebeu muito pedido para gravar vídeos com governadores. Verdade. E ele disse que não ia apoiar ninguém, não queria apoio de ninguém. Eu tenho um exemplo, que você falou agora há pouco sobre a questão do capitão Stevenson, que ele esteve em um município e o prefeito depois aí ficou... ligou para ele e disse que, capitão, olha, eu não quero nada, mas eu queria saber qual é o compromisso que o senhor assume com o meu município. Ele disse, eu não assumo compromisso com nada, nem com ninguém, nem com o município. Eu vou ser eleito senador, você vota em mim se você quiser. Se não quiser, pronto, é esse o papo. Está aí, teve 60 mil votos em Parnamirim. Votaram 90, ele teve 60 mil. Ninguém chegou nem perto e falando essa linguagem de ódio, que você pode gostar ou não gostar. Por exemplo, eu não aprovo, mas a maioria da população aprovou e está aí o resultado. Né? Ele ganhou de Zenaide dentro de São Gonçalo. Quer dizer, então ele foi um fenômeno eleitoral. Desse finalzinho do nosso bate-papo, qual a expectativa para o segundo turno da eleição presidencial? Pleito muito acirrado, o primeiro turno já foi tenso. Inclusive, Bolsonaro levou a facada. Eu acho por conta dessas posições, né? Posição muito radical de direita, outras muito radicais de esquerda, e vai ficar disso, vai separar aí. Eu não concordo, por exemplo, de achar que o eleitorado de Haddad achar que quem vai votar em Bolsonaro é fascista. Essa discussão está muito anos 60. Você acha que o segundo turno vai ser o diferencial vai ser os candidatos em cima das propostas? Em cima das propostas. Eu acho que todo mundo vai ter que discutir. O Bolsonaro não tem um programa para segurança, vai ter tempo para discutir. No mano a mano fica muito mais fácil. Mas eu concordo com a maioria da mídia
nacional de que fica difícil o PT virar uma eleição desse nível que chegou, 46 a 29. É isso aí. Eu 17 pontos. Alexandre Cavalcante, pela participação hoje especial no programa, tentando analisar um pouco os resultados. E só para encerrar, Alexandre, aqui é a manchete aqui da Folha de São Paulo, agora nesse momento. Bolsa dispara após o resultado do primeiro turno e o dólar cai. E vale R$ 3,75, né? Reação positiva à maioria de Bolsonaro. Bolsonaro, que quase vence no primeiro turno. É né? verdade. É isso aí. Muito obrigado por sua participação no nosso Obrigado programa. a você, Diógenes.